Olá, eu sou Giovanni de Souza, estou aqui para apresentar hoje a você, revelar a você o terceiro segredo entre os 10 segredos que levaram Obama à presidência. Se você ainda não recebeu o nosso e-book, não baixou o nosso e-book, aqui embaixo tem o endereço, embaixo do vídeo tem o endereço onde você pode ir até o nosso blog, baixar o nosso e-book e acompanhar essa série tão importante e relevante para a sua vida pessoal e profissional dos 10 segredos que levaram Obama à presidência. A revelação do terceiro segredo, ela é muito importante. Nós já vimos o segredo número 1, onde eu falei que 7% de todo o resultado de uma palestra, de uma apresentação, de um vídeo, de uma mensagem que você está levando para a sua audiência, está na palavra, 7%. 38% está no tom de voz. Então a importância do tom de voz e da palavra, mas mais importante do que tudo isso, e que chega antes da palavra, que chega antes ainda do tom de voz, que representa 55%, é a postura corporal. E é esse o segredo que eu vou estar apresentando hoje a você. Por isso que eu até coloquei um terno. Mas por que eu coloquei um terno? Porque o terno é uma mensagem de uma postura corporal, uma mensagem inconsciente que chega na sua plateia, que chega na sua audiência, muito antes de você mesmo. Muito antes de quem é você, muito antes da palavra, muito antes do tom de voz. Mesmo no dia a dia, quando eu ando de forma informal pelo ambiente do meu trabalho, muitas vezes os meus colaboradores, quando me veem de terno, dizem: opa, tem reunião hoje, diretor? Opa, tem um momento especial hoje, diretor? Opa, hoje o diretor está parecendo o diretor. Então veja, eu coloquei uma roupa diferente, continuo sendo o mesmo diretor, mas chamei a atenção de todos os meus colaboradores e todas as pessoas. Quando eu ando pelos corredores, logo depois que eu passo, eu percebo algumas pessoas falando baixinho. Esse aí é o diretor. E eu escuto. Agora, quando eu estou informal, eu passo pelo hospital, dou bom dia, as pessoas ficam sem saber quem eu sou. Então veja como é interessante a mensagem da postura corporal, a mensagem da roupa. Mesmo que você não queira, essa mensagem ela chega na sua plateia, chega na sua audiência, nos seus colaboradores ou das pessoas em geral de uma forma diferente. É um ambiente social. Então eu queria falar hoje sobre a postura corporal que representa 55%. Não é só roupa, mas a roupa também. A postura corporal, ela chega antes da palavra, porque ela tem uma força muito grande, porque está relacionado ao movimento das mãos, o movimento dos olhos, o movimento do rosto, a postura do tronco. E Obama realmente ele é um especialista nisso, é o maior especialista que nós temos na atualidade em oratória. E você vai ver que os movimentos dele, e isso é uma técnica estudada já por muitas pessoas, a linguagem do corpo, o corpo fala, nós vamos perceber, e aí eu quero dar uma dica para você agora a respeito do movimento das mãos. O movimento das mãos e dos braços, você deve sempre cuidar. Não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser abaixo, não pode ser acima, não pode ser com uma mão só para os lados. A postura que eu dou a dica a você hoje, que é a mais correta, que traz uma melhor linguagem, uma melhor sintonia, uma melhor harmonia, e nós chamamos isso de rapport. Essa relação de corpo, com a sua audiência, com você mesmo, ela é significativa e o movimento das mãos deve ser da seguinte forma. A postura do seu tronco, a altura do seu tronco para frente, então nem muito aberto, nem muito para frente, ela deve seguir na mesma linha do tronco, nos dois braços. Então quando você for fazer o movimento, que você for falar, que você for usar o movimento das mãos, sempre nessa direção, na direção do seu tronco, sempre para frente. Se você quer fazer um movimento para o lado, faça também com o seu tronco e mostre com as mãos de frente para a sua plateia. Quer para o outro lado? Movimente o tronco e fale, mostre para a sua plateia, direcione para ela. Conforme você vai movimentando os braços, você movimenta também o seu tronco. Dessa forma, o seu movimento, o seu sinal, a sua mensagem não vai passar despercebido pela sua audiência, pela sua plateia. Então o movimento dos braços, o movimento das mãos, essa é uma dica muito importante. A outra dica importante é o olho no olho. Nós vamos ter um segredo que trata especificamente sobre isso. Mas a importância de você olhar. Tem algumas pessoas que dizem assim que quando você for fazer a sua palestra, a sua mensagem, olhe de uma forma que você não enxergue as pessoas.
Tudo bem, desde que você esteja falando para as pessoas. Quando você estiver falando para as pessoas, realmente, você pode falar para eles, explicar para eles, mostrar para eles, ficar falando e não olham para eles. Muito bem, você está falando para as pessoas. Só que a diferença de falar para as pessoas e a falar com as pessoas tem a ver com o olhar. Então, quando você estiver falando com as pessoas e você olha para ela, você aponta para ela, você olha para ela, fazendo com que ela entenda que você está levando aquela mensagem para ela, ela tem uma diferença muito grande no contexto e no resultado da sua apresentação. Então, o olhar, a postura do rosto, a postura da cabeça, do tronco, do movimento conforme você caminha pela plateia, conforme você caminha pelo ambiente do palco, tem tudo a ver. Então tudo isso é planejado, tudo isso é analisado, são dicas e segredos da oratória. Eu usei no exemplo do vídeo anterior uma frase, e a frase dizia o seguinte: eu não disse que o juiz roubou. Quando eu digo isso, eu não disse que o juiz roubou, a princípio, essa mensagem ela é negativa. Eu não disse que o juiz roubou. Mas eu dei exemplos bastante significativos no vídeo 2, mostrando que o tom de voz pode mudar o sentido da frase. Agora veja então que além do tom de voz, além das palavras, eu vou usar a postura corporal. Eu vou fazer com que o meu corpo fale. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse. Eu não disse. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Não disse que o juiz roubou. Eu 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 não disse que o juiz roubou. Olhe os olhos, olhe o movimento da cabeça, dos braços. Eu não disse. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. O tom de voz junto com as minhas mãos afirma que o juiz roubou. O movimento com as minhas mãos, o movimento com meus braços, eu não disse que o juiz roubou. E aí você vê como o tom de voz, com a postura dos olhos, com o movimento das mãos, com o movimento dos braços, com o movimento dos punhos, eu afirmo ou eu protejo. Então quando eu digo que ele roubou, eu dou um tom de voz diferente, mas também eu faço com que o meu corpo mostre que eu estou irado, que eu não estou contente com isso, que eu não concordo. É diferente de uma mensagem: eu não disse que o juiz roubou, eu não disse que o juiz roubou. Usando só o tom de voz e a palavra, eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Agora viu a diferença dessa mensagem associada ao movimento de mãos, o teatro dos braços, o teatro do corpo, a mensagem, a harmonia do corpo que a gente chama de report. E aí eu quero dar um outro exemplo para você, como isso é importante para qualquer tipo de relação, para qualquer tipo de mensagem, para qualquer tipo de discurso que eu esteja fazendo. Eu estava andando esses dias pelo hospital e me deparei com um doente mental. Ele estava andando pelo hospital e as pessoas estavam em roda dele, sempre tinha um auxiliar de enfermagem ou um enfermeiro por perto, e ele estava caminhando e as pessoas estavam observando. Só que daqui a pouquinho ele chegou perto de mim. Ele disse assim: diretor, quero fazer uma reclamação para o senhor. E eu peguei e me aproximei dele e disse assim: diga, qual é a sua reclamação? Roubaram meu caminhão aqui dentro do hospital. E eu peguei, e daí o enfermeiro olhou para mim assim, ficou meio assustado. E eu cheguei e me aproximei dele e disse assim: fica calmo. Fica calmo. E ele me olhou assim, eu disse: fica calmo. Eu estou com o seu caminhão, eu guardei ele. Cadê a chave então, se o senhor está com o meu caminhão? Eu peguei assim, fiz de conta que eu estava com a chave assim: me dá aqui a tua mão. E ele pegou, me deu a mão e disse assim: pega, tá aqui a chave. Ele olhou para mim assim, ficou olhando e disse assim: mas diretor, eu nem tenho caminhão. E eu peguei, me aproximei de novo bem pertinho dele e disse assim: fica quietinho, nós enganamos eles. Ele olhou para mim e deu risada: né, diretor? Enganamos eles. Ele disse: E ele pegou e saiu, caminhando. O cara olhou para mim assim, que estava junto comigo, disse assim: Giovanni, você é mais louco que o cara. Eu disse: não,
Eu só entrei na sintonia dele, eu entrei na harmonia dele. Você percebeu? Eu entrei na harmonia dele. Quando eu me comuniquei no mesmo tom, na mesma linguagem, na mesma mensagem corporal, eu estava em rapport com ele, estava em sintonia com ele. Dessa forma eu entendi a mensagem dele e ele também entendeu a mensagem. E nós enganamos todo mundo. O caminhão estava comigo, mas de repente o caminhão nem existia. E de repente a chave eu dei para ele, ele pegou a chave e ele disse que esse caminhão nem existia, mas ele saiu pensando, eu acho. O diretor é mais louco que eu, e nós saímos os dois bem, ele foi para lá, foi acompanhado, a psiquiatria recebeu ele, e nós estávamos na mesma sintonia. Vale para os doentes mentais, vale para todos. A mensagem do corpo, a sintonia com o outro, está relacionado a segredos da oratória. Então hoje, estou apresentando a você o segredo número 3, a postura corporal. A postura do seu corpo, das suas mãos, o movimento dos seus olhos, a mensagem, dependendo se ela for afirmativa, negativa, com uma postura do rosto, com uma postura do corpo, para frente, para trás quando for negativa, para frente quando for afirmativa, impositiva, quando eu quero dizer algo que tem força. E eu posso dizer uma só coisa. Você viu o tom de voz com o tempo, a pausa, que nós usamos no exemplo anterior, mas afirmando também com o dedo em riste, ou com o punho em riste, mostrando força, mostrando que eu estou certo, mostrando que eu tenho razão. Dizendo a você, com o tom de voz, mas com a pausa, com o silêncio, que a minha mensagem, ela é incisiva e convincente, dependendo da palavra, dependendo do tom de voz e dependendo da minha postura corporal. Se eu quiser fazer uma defesa, eu vou recuar. Se eu quiser fazer uma defesa, eu vou implorar. Se eu quiser fazer uma defesa, eu vou usar uma voz mais macia, uma voz mais emocional, com tempo, com palavras sendo enfatizadas, de inocência, de denúncia, de razão, mas também eu posso mostrar meu descontentamento, recuando, colocando as mãos no peito, colocando as mãos de uma forma cruzada. Essa é a técnica, as dicas do segredo número 3, o poder da expressão corporal. Assine nosso canal, se inscreva aí no nosso canal do YouTube para receber os outros vídeos, para receber as outras mensagens dos 10 segredos que levaram Obama à presidência. Esse é o segredo número 3. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 e vídeo 2, aqui embaixo também está o endereço. Da mesma forma, o endereço para você baixar o nosso e-book, preparado com muito carinho, para que você possa acompanhar toda esta série dos 10 segredos que levaram Obama à presidência. Um abraço e até o próximo vídeo.